Estamos iniciando mais o Evangelho dessa noite, de quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nossas mentes, nossos corações, que possamos sempre estar pronto para agradecer cada dia nessa grande escola da vida, de aprendizado, de evolução, de aprimoramento, que o nosso Criador concede a toda a humanidade por misericórdia e bondade infinita. Que Jesus nos proteja, a nós e a todos os lares que estão espalhados por todo o planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Hoje, então, o tema vai ser lei natural, lei da natureza, que está na pergunta do Livro dos Espíritos, na 614, na terceira parte. A lei de Deus é eterna? A lei de Deus é eterna como o próprio Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Por que nós temos tanta infelicidade na Terra? Temos tantas brigas, tanto desentendimento, né? Tanta frieza de amor, porque nós se afastamos das leis de Deus, das leis de justiça. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo a nós mesmos, na verdade é isto. Então, é o que está mais faltando para todos nós ainda, é esse amor, essa conquista do amor ainda dentro dos nossos corações. É difícil? É. Leva milênios? Leva. Mas um dia nós alcançamos a perfeição do reino angelical. Então, Jesus trouxe para nós esses ensinamentos fantásticos, né? Que nós vamos poder analisar em algum relato aqui. Lei natural. A resposta do benfeitor espiritual, a pergunta focalizada esclarece. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, as leis de Deus, nós sabemos quais são as leis morais de Deus, qual o decálogo das leis de justiça, né? Não matar, não roubar, não adulterar, né? Não prestar testemunho contra o vosso próximo, honrar vosso pai e a mãe, né? Cuidar deles, né? Que é o dever dos filhos, também cuidar dos pais, principalmente na velhice. Então, isso são todos os mandamentos e lei de Deus. Quando nós não praticamos essas leis, nós estamos muito infelizes, muito doentes, né? Com muita depressão, desânimo em nossos corações. Então, vamos lá. Quando Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, mostrou-nos os caminhos para o conhecimento de todas as leis da criação, que são centenas, né? Bater-vos as portas espirituais é buscar com interesse de aprender, é aplicar o esforço próprio todos os dias, e orar e vigiar. É que Jesus disse sempre, nos ensinou a orar e vigiar para não cair em tentações.
as intenções muito valem no aprendizado de cada criatura de Deus. Temos que ter uma intenção para caminhar num caminho mais reto, né? Podemos voltar ao assunto anterior, no que se refere a fazer a bondade de Deus na sua justiça, que mais virá por acréscimo de misericórdia. Olha que coisa mais bonita. Se quereis compreender a vontade de Deus, analisa pacientemente seus defeitos, os seus efeitos extraordinários de Deus que está conosco. Medita na criação, na vida que circula no universo, na inteligência que modela todas as formas, na expressão de vida que existe em tudo. Deus está em tudo, a energia de Deus está em tudo, em todos. Todas, né? A inteligência que modela todas as formas e na expressão da vida existe em tudo. Basta conhecer-se a si mesmo. Como é difícil nós conhecermos a nós mesmos, para não negar a força soberana que nos dirige e protege sempre. Quando Jesus referiu a natureza, focalizando as flores, como no caso o lírio dos campos, disse ele, com o esplendor da sua inteligência: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer flores, qualquer lírio do campo. Mateus capítulo 6 e 29 está narrando essas frases. A inteligência humana perde para a lei da natureza. A inteligência humana perde para a lei da natureza. É nesse caso, no procedimento, né? No procedimento ou no processamento também, né? Das roupas naturais, das flores. Quem faz as flores? Com toda essa perfeição, não é? Se não é a natureza de Deus. Todas as flores. Vemos que nem o rei que se vestira com apuro, com linhos de ouro mais requintados, aonde mãos hábeis trabalhavam com perfeição, se vestia como um simples lírio trabalhado pela natureza. No silêncio da sua expressão, as flores são como o beijo das árvores em gratidão ao seu Criador. Então, nem Salomão, com todos os artistas, todas as pessoas que estavam sempre acompanhando, com toda a habilidade, né, e conhecimento, ele não tinha como fazer a roupa para Salomão, por mais rico que ele era, não dava para comparar com as flores, com o lírio dos campos, né, com as orquídeas, que é uma das flores mais aprimoradas da terra, é a orquídea. Olha que lindo que é a orquídea, se nós olharmos com atenção, é uma veste da natureza. A lei natural se divide ao infinito e nos mostra toda a vida envolvida no amor, que é a fonte de toda a beleza. Jesus nos pede para que vigiamos e oramos, no sentido de que, nesse clima, nós encontramos frente a frente com as leis naturais, que nos protegem, como sendo as próprias mãos de Deus estabelecida para as criaturas. Quem não quer acreditar em Deus, olha para a natureza, observa a natureza, analisa a natureza.
Quem criou tudo isso, gente? O nosso próprio espírito e essa natureza? Os homens que não foram. Os homens não têm condição de criar um átomo. Deus deixou tudo pronto, deixou para nós desenvolver, aprender a desenvolver em cima das leis que Ele deixou pronta para todos nós. Esse é o Deus maravilhoso. Nós conhecemos Deus pelos seus atributos, que é a natureza, meus amores. A humanidade tem de se voltar para a natureza. Ela é a mãe bondosa e santa, que sabe preparar o alimento em todas as faixas da vida, para as vidas dos espíritos, em todas as escalas a que pertencem. Harmonia na mente é lei natural, de onde verte todas as qualidades. A desarmonia altera todas as qualidades nobres das criaturas, logo é antinatural. Tudo que não é natural, na sua essência, tudo é um desequilíbrio. Mas quem desequilibra? Somos nós, seres humanos. Principalmente nós, seres humanos, que desequilibramos a nossa mente por tanta coisa que nós depositamos dentro do nosso campo mental, que de repente não temos mais paz dentro de nós, porque não observamos as leis morais de Deus. Somos infelizes, diz o Espírito de verdade, esse Espírito de luz, né? A palavra bem posta nos lábios, anunciada na ordem do amor, nos trazem um bem-estar indivisível. O verbo desorientado perturba o ambiente em que vivemos. É verdade, onde não tem os verbos que não condiz com a educação espiritual, vai desproteger a própria pessoa que emite esses pensamentos. Veja bem, nós vivemos, estraga muitas possibilidades de que deseja viver bem. Como é que eu vou viver bem? Respeitando, as coisas de Deus, as leis. O amor, na sua estrutura espiritual, ensinada por Jesus, é a fonte de felicidade. O ódio é a inversão do amor. Desespera que o provoca, dando a entender que por onde ele passa, deixa somente a morte. Só o desespero, causando a si próprio, em primeiro lugar, depois para o próximo. Se procuramos as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências da vida. E se as esquecemos, seremos infelizes, conforme afirma o benfeitor espiritual. Só é infeliz quando dela se afasta, que são das leis de Deus. Daí vem toda essa dor física, moral, dor de todo jeito e maneira, porque nós somos desobedientes e transgressor das leis do Pai. Como que nós podemos amar Deus sobre todas as coisas se nós violamos as leis dele? Que ele deixou aí um código divino, uma ética, preceitos fantásticos, que é a lei de justiça, porque a lei do amor é cumprimento da lei de justiça. Você não pode dizer que conhece o amor ou ama pelo amor se você transgride as leis de justiça. A lei de justiça, transgredir, é fazer mal ao próximo, em todos os sentidos. Isso aí que é o complicado. Então, como é que nós vamos ser felizes enquanto nós próprios não somos felizes? Por nossas obras, por nossos defeitos, por nossa falta de vontade ainda de buscar esse lado espiritual. Vai faltar ainda bastante para nós ser felizes.
Vamos lá na pergunta, na outra pergunta. 615. Porque se eu li essas perguntas, são 16 perguntas em ordem, das 614 a 630. Vai falar todas elas dos mandamentos, só que é bem sintetizado. Agora, cada mandamento desse, 2 mandamentos, eu faço uma palestra. Cada um mandamento desse ou 2, dá para fazer uma palestra. Então, vejamos quanto o campo é imensurável de conhecimento. Porque o livro dos Espíritos é muito sintetizado as perguntas e respostas. Então, nós temos que ampliar um pouco mais em cima. Quem vem ampliar para nós? Um grande espírito que se chama Miramês. Miramês veio para o Brasil na descoberta do Brasil, gente. E que mais trabalhou aqui a benefício dos caboclos e dos índios e dos escravos. Ele foi fantástico. Foi uma coisa que é só lendo a biografia de Miramês para saber quem era ele. Isso é tudo espiritual que eu estou falando, tudo é revelação, é manifestação. Vê quanto que os espíritos não vêm se envolver com bobagem aqui. Eles vêm trazer coisas fantásticas para nós. E sem ofender ninguém. O livro dos Espíritos não ofende ninguém, gente. Eles só convidam e consolam. É eterno e imutável como o próprio Deus. Então, aqui é a lei de Deus, né? A 315. É eterno e imutável como o próprio Deus, é a lei dele. Eis o que o Espírito respondeu a Allan Kardec. A lei de Deus, além de ser eterna e imutável, ela não muda com as mudanças humanas. A lei de Deus não muda. O Descartes, desde que Moisés trouxe, que os mensageiros de Jesus trouxeram por intermédio de Moisés, da mediunidade de Moisés, nunca mais mudou e nunca vai mudar, até nós praticá-lo e se aperfeiçoar. Daí não precisa mais lei. Lei é para os transgressores mesmo. Somente a lei do Criador não obedece ao progresso. Veja, não obedece, ele não muda. Porque ela é que rege a todas e a tudo, inclusive o próprio progresso. Ele está dentro dessas leis, não é? Vamos lá. A sua configuração espiritual é a mesma em todos os tempos, em todos os mundos e na Terra. O que se passa diante delas é o nosso despertamento, que vão se despertando para nós entender melhor. Nosso despertamento espiritual. Cada vez que vamos crescendo, encontramos na feição dos nossos valores, que é coisa linda, fácil de se fazer, mas difícil de compreender. Deus, sendo a perfeição, nada pode fazer imperfeito. Deus não fez nada imperfeito. Deus fez a essência divina perfeito. Se nós erramos para o caminho, o erro é nosso. O mal nós criamos, porque Deus criou tudo perfeito. A criação não é imutabilidade, é despertamento dos valores espirituais, que chamamos de evolução ou progresso. É sinônimo de despertamento espiritual. Todo dia estamos despertando para alguma coisa, para algum aprendizado. Tudo é perfeito na ordem das coisas. Sendo Deus amor, somente o amor harmoniza todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida universal. Quando João Evangelista, ou quando João Batista, que foi o primeiro para ver o João Evangelista, mas João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Demonstrava a maturidade dos homens, onde o reino dos céus iria aparecer dentro de cada um. Mais tarde, o próprio mestre disse: com segurança,
o reino do céu está dentro de vós. Olha que coisa fantástica. Onde está o reino dos céus? Está no universo, no cosmos? Não, não está. O reino do céu está dentro de cada um de nós. Não adianta nós sair do corpo e dizer que vamos para o reino do céu, porque o reino está dentro de nós. Se nós estivermos bem conosco mesmo e bem com todos, quando nós partirmos para lá, nós levamos esse reino dentro de nós, é conquista. Mas se nós estamos cheios de vícios, cheios de rancor, cheios de ódio, cheios de tudo, nós vamos levar junto conosco, nós vamos ser infelizes aonde nós estivermos. Aonde nós for morar, aonde nós for participar da sociedade. Nós vamos participar com a sociedade de acordo com o nosso grau espiritual. Essa é a diferença. Agora, para chegar no reino do céu, só Jesus. O único que desceu do céu, só Jesus. Ele desceu à terra e subiu ao céu. Ele desceu do céu e subiu ao céu. Só Jesus, disse João. Então nós vamos ter muito que caminhar. Nessa caminhada evolutiva ainda vamos ficar muito tempo aqui nesse planeta. Vamos para outro mais ou menos muito parecido com esse. Vamos para outro melhor, outros melhores. Até chegar a Deus vai demorar muitos milênios. Jesus tinha... Antes que o planeta existisse, Jesus era perfeito. É uma lei eterna, que é a lei de Deus. É uma lei eterna de Deus. O colocar o reino dos céus dentro das criaturas. Deus está dentro de nós. Agora depende de nós como nós estamos sentindo a felicidade entre nós ou achamos que a felicidade está fora de nós. Quando nós buscar a felicidade fora de nós, nunca vamos encontrar. Vamos continuar sendo infelizes. Porque você nunca vai encontrar felicidade no teu próximo. Nunca. Nunca. Porque ele também é imperfeito. Você tem que se preparar para viver com ele, mas não o que ele vai fazer para ti. Você está preparado para receber dele aquilo que ele tem para dar. Então a felicidade, a conquista é dentro de nós. E o reino do céu está onde? Dentro de nós. As leis de Deus estão gravadas aonde? Dentro da nossa consciência. Ninguém foge das leis de Deus, porque está aqui dentro da consciência. Só que um entende mais, outro entende menos, de acordo com a idade que nós temos, espiritual. Então vamos lá. É uma lei eterna de Deus, colocada no reino dos céus. Colocada essa felicidade no reino de cada um de nós, que é o reino do céu que está dentro de nós, né? Vamos lá. A nossa felicidade. Que queres mais se o céu se encontra dentro de nós? Nós queremos que mais se o céu já está dentro de nós. Com a felicidade é preciso encontrarmos não somente o céu, mas Deus também. As mudanças a mudança são processadas em nossos caminhos até encontrarmos as leis naturais, que são as leis de Deus. São eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Não adianta nós querer mudar as leis de Deus, transgredi-lo, que nós vamos ter que se acertar com as leis de Deus. Não vamos se acertar com Deus. Deus não precisa se acertar com nós. Ele é amor, infinitamente amor. Agora as leis vai nos cobrar. Mas qual lei que vai nos cobrar? O próximo que nós ofendemos ele e destroçamos ele em vidas passadas ou ainda hoje, nós vamos ter que voltar e se encontrar com ele de novo. Nós espíritas sabemos disso. O que nós não puder vencer nessa encarnação, nós temos que voltar a vencer em outras. Em outras. Até chegarmos ao reino dos céus, que é para os anjos chegar até lá. A doutrina espírita, sendo a revivência do cristianismo, chegou a nós como bênçãos de Deus para entendermos a mensagem da luz, por não sabermos ler a natureza. Mas o nosso despertamento espiritual vai nos mostrar o modo a compreendermos a nós mesmos. Nós temos que entender o que nós somos, conhecer a nós mesmos. Saber que tipo de feras que somos ainda. Cheio de imperfeições, cheio de raiva, cheio de desequilíbrio em tudo. Como é que nós vamos, uma alma grandiosa,
ela não se desequilibra com nada, não se ofende com ninguém. A alegria é uma face da lei natural de Deus. A alegria é uma face da lei natural de Deus. E quando ela nos faz feliz, tranquilize-se. Tranquilidade de consciência é lei natural, eterna, por refletir o céu dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. O leitor deve analisar a nossa conversa, procurando descobrir outras coisas que deixamos para que o procura. Nós temos que procurar. Quem procura, achareis. O que nós queremos achar? As tuas mãos devem trabalhar, porque o trabalhador é digno do seu salário, cada um segundo as suas obras, disse Jesus. O que nós estamos fazendo, nós vamos ter que colher, é a semente que nós semeamos, gente. Nós temos que colher aquilo que semeamos. Se nós semear ódio nos corações das pessoas, nós temos que colher o que depois, né? As tuas mãos devem trabalhar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vamos repetir a pergunta e a resposta do livro dos Espíritos, por acharmos de grande valor para todos nós. É eterna a lei de Deus? Os 10 mandamentos são eternos? O decálogo, que é 10 leis, são eternos? Como o próprio Deus. É eterna a lei de Deus, eterna e imutável, como Deus, como o próprio Deus. Não muda. Nós que temos que se adaptar e conhecer essas leis. Porque a natureza é tão grande, é tão bela, é tão confortável para toda a humanidade, que nós, seres humanos, ainda não entendemos essa grandeza do Criador, que criou tudo isso para nós desfrutarmos, para nós aprendermos, entender a grandeza do Pai Criador pelas leis da natureza. Quantos benefícios as leis da natureza trazem para nós? O sol, né? Essa estrela, né? Esse sol, que é o maior magnetismo físico na Terra, é o sol. Sem o sol não tem vida, não existe vida. Pode ver que à noite, todas as coisas à noite, parece que aperta mais, né? As dores, à noite parece que é mais difícil. Porque o Sol é um magnetismo extraordinário. A Lua é um equilíbrio, o satélite que dá um equilíbrio para a nossa natureza, para o nosso planeta Terra. O mar também é um equilíbrio para a Terra. E a Terra dá tudo que nós precisamos. Tudo vem da Terra. O mineral, o vegetal, o hominal, tudo. Tudo vem da Terra. Nosso corpo físico é da Terra. São componentes da Terra que compõem o nosso corpo físico. O corpo é da Terra, do pó, e do pó vai voltar. Claro, é da Terra. Mas o espírito não. O espírito é criação divina. E Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que junto com o espírito, para acompanhar o espírito, ele dá um corpo, criou um corpo fluídico, que não morre, que acompanha o espírito em milênios, até ir para outras dimensões muito grandes. Esse perispírito vai acompanhar o espírito, vai e volta aqui na Terra. Nós temos 2 corpos aqui que nós habitamos. Um corpo perispiritual e um corpo físico. Então eu queria agradecer a Deus por mais a oportunidade, com muita alegria no coração, por chegar já a essa idade que a gente está chegando, aqui no corpo físico, né? Nessa escola abençoada, que cada dia temos aprendendo um pouquinho, cada dia nós temos contato com as pessoas, temos aprendendo com eles. Isso é muito gratificante. Então, que Deus dê muita assistência espiritual, a consolação para nossas almas,
a esperança para todos nós numa manhã melhor, que com certeza virá, porque o Espírito não retrograda, não regride, ele sempre parte sempre para frente de onde parou, por isso não tem como voltar atrás. O que passou, já passou. Nós temos presente e vamos caminhar para o futuro. O futuro de toda a nossa humanidade terrena, que estamos nas mãos de Deus e de Jesus Cristo e de nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, que possa velar a cada um aqui no corpo físico na Terra. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Espero que cada um, né, compartilhe esse evangelho. E no sábado, na próxima, a gente vai fazer de novo o Evangelho na Casa, às 20 horas, nós vamos falar sobre a reencarnação e resgate. Vai ser muito bom, muito bonito, muito esclarecedor. Tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas que nós temos ainda conosco. Muito obrigado e uma boa noite a todos.